Olá galera, aqui é o professor Alan de Física, minha turma do oficialato, sargento. Eu sei que é um momento um pouco difícil pra gente não tem aquele contato, aquela relação que vocês sabem que eu gosto bastante de ter contato com vocês, mas estamos aqui, temos que passar o nosso conteúdo sempre com animação, sempre com alegria, com força de vontade, e eu sei que vocês vão conseguir. Porque o lema do nosso curso é o quê? É mais que aprovar. Então nós estamos aqui para contribuir na sua aprovação. E, por favor, assistam o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato. Tem aquele nosso horário que eu vou estar à disposição de vocês. Beleza? Então vamos lá, galera. Basicamente, a aula de hoje é um tema que eu acho muito importante, muito interessante. Cai muito na prova de vocês, seja oficialado, seja sargento, e é um conteúdo que é a base da cinemática. E o conteúdo da nossa aula de hoje é dinâmica. Então a nossa ideia é mostrar para vocês inicialmente o seguinte: lá na cinemática nós vimos que a ideia dela é entender, ou melhor, é estudar os movimentos sem considerar as causas desse movimento. A aula de hoje não, nós vamos estudar os movimentos, seja ele movimento uniforme, seja ele variado, só que agora considerando a origem, ou seja, quem vai causar esse movimento. Então, o propósito da nossa aula é dinâmica. Então, como eu falei para vocês, a dinâmica ela vai estudar isso mesmo que causa movimento, e a principal grandeza vai ser basicamente a força, Aqui tem algumas propriedades do que é força. Para a gente vai ser força uma grandeza vetorial, tem um módulo, uma direção e um sentido. Então vale ressaltar que todas aquelas propriedades do que é um vetor, a gente tem que saber porque é uma grandeza vetorial. Segundo, a força ela pode proporcionar uma mudança de velocidade. Então se eu tenho um determinado objeto, um bloco ali, que é a questão mais trivial, um bloco, qualquer objeto, eu aplico uma força, a tendência é o quê? É que ocorra a mudança da velocidade. E aí, naturalmente, meus amigos, dá para você entender o seguinte: se nós temos mudança da velocidade, em algum momento nós vamos ter também ali a aceleração, Vamos dar um pouco mais à frente. A força também, no sistema internacional, a unidade de medida no SI é N, que vem a ser Newton, só que durante o exercício de vocês também podem encontrar nessas outras unidades, DINA e KGF, que é o quilograma-força, tá bom? Mas no próprio exercício, ele vai indicar para vocês as devidas transformações, mas nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas aí beleza, galera. Mas um dos pontos importantes que eu quero citar para vocês na aula de hoje é entender basicamente o que é força resultante. Então, quando você repete a palavra força resultante, resultante vem de resultado. E que resultado seria esse? Da seguinte maneira, galera. Em um determinado bloco, eu posso ter e eu terei mais de uma força. E aí, a soma vetorial dessas forças é a minha força resultante. Então aqui eu fiz o seguinte, galera. Eu coloquei 5 casos para vocês, a qual vão aparecer, na qual nós vamos poder calcular essa força resultante aí. Então, o primeiro caso, eu tenho uma força F1 na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, aplicada no objeto qualquer. Eu quero identificar o valor da força resultante. Então, beleza. A força resultante vai ser a própria F1. Então, galera, observe o seguinte: para que a força F1 seja igual à força resultante, tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, por favor, fique gravado na mente de vocês. Para que uma força seja igual a outra, como a força é uma grandeza vetorial, tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O segundo caso, eu tenho aqui duas forças F1 e F2 nas direções horizontais, sentido da esquerda para a direita, ou seja, mesmo sentido. Basicamente, quem é a força resultante? A soma delas. Então a gente soma F1 e F2 e corre para o abraço. No terceiro caso, eu tenho essas duas forças apontando em sentidos contrários. Então, a força F1, da esquerda para a direita, e F2 da direita para a esquerda, ambas nas direções horizontais.
quem é a força resultante? F1 menos F2, tá? No quarto caso, eu tenho aqui F1 sendo perpendicular a F2. Então tome cuidado também, porque pode aparecer um exercício, uma questão que diga o seguinte: vetores ortogonais, forças ortogonais. Lembre-se, por favor, quando você fala de vetores ortogonais, nós dizemos o seguinte, que F1 ou F2, né? Se for F1, F2, se for vetor força A, força B, elas são perpendiculares. E vetores ortogonais, né, formam entre si um ângulo de 90 graus, como que eu resolvo a resultante? Aplico o teorema de Pitágoras. E logo depois, se eu tenho aqui a força F1 formando com F2 um ângulo agudo, nós vamos utilizar quem? Basicamente, é a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos nós podemos utilizar para vetores, né, que formam entre si ângulo agudo ou obtuso, né? Então, força resultante, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 e F2, vezes cosseno de θ. Por favor, quem é o cosseno de θ, galera? É o ângulo formado entre F1 e F2. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que é muito importante, interessante, que quando eu falo de grandeza vetorial, eu tenho aqui as propriedades. Soma de vetores. Mas, basicamente, a ideia da dinâmica é estudar sobre isso aqui, né? As leis de Newton. E aí, você já deve ter ouvido falar sobre leis de Newton. Temos 3 leis. A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é chamada de lei fundamental da dinâmica. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Então, vamos só dar uma paradinha para nós refletirmos o que nós falamos até agora. Falei para vocês o que representa a força. Está aqui a unidade de medida. Falei para vocês sobre a força resultante e durante a nossa aula de hoje vamos falar muito mais sobre ela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto caso. Mas vamos lá. Então, o que seria a primeira lei de Newton, a lei da inércia? Inércia, inércia, inércia. Quando eu repito essa palavra várias vezes, você tem aquele dito popular. Caraca, fulano não sai da inércia. Inércia não é a nossa vizinha chata que fica prestando atenção na nossa vida, não. A inércia é o seguinte, tem a ver com resistência da velocidade. Então, a inércia é o seguinte, todo corpo em movimento uniforme ou em repouso mantém o seu estado, a menos que uma força venha modificá-lo. Então, quando você ouvir falar de inércia, é resistência da mudança de velocidade. Então, aqui, ó, inércia, eu vou colocar para vocês de uma forma brilhante, para nós entendermos o seguinte. Inércia é o termo utilizado que representa, né, o que vai dizer, né? É o termo utilizado relacionado à mudança de velocidade. E aí, um dos pontos importantes que eu quero citar para vocês na aula de hoje é porque quando eu falo em mudança da velocidade, basicamente a gente vai ficar restrito à força resultante sendo igual a zero. Isso é muito importante, galera. Por favor, cai muito em prova e vale nós falarmos nessa noite aí. Então, aqui eu tenho, ó. Tá aqui. Olhou no exercício, no livro, força resultante é igual a zero. Quer dizer o seguinte, quando a resultante das forças que atuam no objeto é igual a zero, esse cara aqui pode estar em duas circunstâncias distintas. Primeiro, ele vai estar em repouso. Segundo, em movimento retilíneo uniforme. Basicamente isso. Então, quando eu falo em movimento retilíneo uniforme, é porque eu vou dizer para vocês aqui que a aceleração é nula. Pronto, fechou. Basicamente é isso da lei da inércia. Resultante igual a zero, objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, eu tenho ali a aceleração sendo nula. Show de bola. Só que aí, nós vamos ter também a segunda lei de Newton. E
Na segunda lei de Newton vai ser importante que eu vou demonstrar para vocês o seguinte, basicamente essa ideia. Porque fica um pouco obscuro nós entendermos força resultante igual a zero. Beleza. Então tem lá, né? Segunda lei, chamada de lei fundamental da dinâmica. Basicamente, nós vamos dar uma roupagem um pouco diferente para ela, mas basicamente é o seguinte, que a força resultante, ou seja, a resultante das forças que é aplicada no corpo, é igual a massa vezes a aceleração. Tá aqui. Então, mas é o seguinte, resultante é igual a m vezes a. Esse m é a massa, que a unidade de medida vai ser quilograma, e esse a é a aceleração, que a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. O que é interessante é que eu já posso dizer para vocês isso aqui, ó. Porque, galera, quando eu pego essa letra M, ou então esse A, jogo para o outro lado, vai ter o seguinte, ó. Força vai ser, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Então eu posso dizer também que a lei fundamental da dinâmica, ela é força igual a m vezes a? Sim, eu preciso entender o seguinte também, galera, que a força depende exclusivamente da aceleração. Então, ou seja, para onde que aponta a minha aceleração, é para onde vai apontar a minha força resultante. Então, nós vamos entender o seguinte, que a aceleração, que a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, joguei a massa para o outro lado, a aceleração é igual a força sobre m. Show! Observando ali que se a força resultante ela é igual a zero, a aceleração é zero. Qual tipo de movimento que não tem aceleração? Movimento retilíneo uniforme. Aí tu fala assim, professor, beleza, até entendi, show. Pô, mas aonde que a força resultante é igual a zero? Simples assim, galera. Olha só, que bonito. Olha que bonito aí. Tem meu bloco, vou aplicar duas forças em sentidos contrários. Peguei F1. Sentido oposto, eu tenho F2. Cuidado, eu não posso dizer que F1 é igual a F2. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o módulo de F1 é igual o módulo de F2. Então, beleza, vou observar o terceiro caso, que se tiverem sentidos contrários e o módulo dos dois são iguais, ou seja, o valor numérico, e você pode observar que esse módulo também está relacionado com intensidade, com o tamanho do vetor. Logo, a força resultante, ela é zero. Então tá aí. Então aqui é um exemplo clássico, uma situação a qual a resultante é igual a zero, né? Então tá aqui. E aí, eu quero mostrar para vocês também que é basicamente o seguinte, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Então quero dizer o que é para você? Quanto maior a massa, menor vai ser a minha aceleração. Ou, quanto menor for a massa, maior a aceleração. Isso eu quero dizer o que é para você então? Beleza, vou pegar um caminhão lá. Poxa, um caminhão tem massa na casa de toneladas. Então, para acelerar esse caminhão, eu vou ter que exercer uma maior força. Então, essa equação também vai me dizer o seguinte, que para tirar um objeto da inércia, vai depender basicamente também da massa. Então, por isso que quando você já viu em trânsito, carro anda e para, anda e para, anda e para, você percebe que para tirar o objeto da inércia, você exerce uma força maior do que para manter esse objeto em movimento. Então, para você tirar o objeto da inércia, você gasta mais energia do que para manter o cara em movimento. Por isso que esse ato de andar e parar, né, no trânsito, anda e para, você tem um consumo maior de combustível,
acontece também na luz. Quando você liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, você percebe o seguinte, que para fazer com que os elétrons se movimentem, se gasta mais, para tirar eles da inércia, né? Gasta mais energia do que manter eles em movimento. E é por isso que você tem um consumo um pouco maior. Você liga, desliga, liga, desliga. E a lei da inércia vai dizer sobre isso. Sendo que, quando eu olho para a aceleração, a gente tem que lembrar um pouco do movimento retilíneo uniforme, do famoso MRUV que nós vimos em sala de aula. Ou seja, eu vou ter que entender que em algum momento nós vamos utilizar aquelas equações do movimento retilíneo uniforme. A primeira dela, né? A igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é a mudança da velocidade pelo tempo. A segunda, V igual a V0 mais ou menos AT. A terceira, a equação do sorvete atômico. Sorvete S igual a S0 mais V0T mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Equação do sorvete atômico. E V ao quadrado igual a V0 mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS. Torricelli. Então, olhou, muitas das vezes vai ser necessário você utilizar uma dessas equações para descobrir a força e dentre outras coisas, mas nós vamos ver um pouco mais à frente, beleza? Vamos lá para a próxima aí. Terceira lei de Newton. Não perde foco não, hein? Vamos lá, hein, galera? Não dorme não, hein? Então, basicamente, quando nós falamos sobre a terceira lei de Newton, é uma lei muito importante. É a lei muito importante, a terceira lei de Newton, que é basicamente aquela lei de toda ação existe uma reação. Ah, eu vou... Aí eu bati alguém, a reação foi apanhar. Basicamente, isso não veio... Não é algo popular, mas basicamente nasceu na física, né? Então é a lei da ação e reação. Ação e reação. Então, eu vou pegar basicamente o seguinte, vai dizer o seguinte, para toda força de ação, para toda ação, existe uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. E aí eu pego o lance, a ideia de basicamente aquela força que a Terra traz corpo. Vou pegar o exemplo da Terra e da Lua. Então, eu vou pegar o exemplo da Terra e da Lua. Tem a Terra, e eu percebo que a Lua está em constante movimento em torno da Terra. Orbita, show, beleza. O que eu vou entender, galera? Se tem esse movimento, é porque a Terra exerce uma atração. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente em força gravitacional. A Terra exerce uma força. Ou seja, a Terra exerce uma ação. E aí, pela terceira lei de Newton, se a Terra exerce uma ação na Lua, a Lua vai exercer uma reação. Aonde? Na Terra. E o que é interessante, quero mostrar para vocês, que essas forças terão o mesmo módulo, mesma direção que é horizontal, porém sentido contrário. Aqui aponta para baixo, aqui aponta para cima. Mas só uma pergunta que não quer calar. Seguinte, se eu falei para você que o módulo da força, ação, é igual ao módulo da reação, se eu falo para você que tem o mesmo módulo, por que a Lua gira em torno da Terra e não a Terra em torno da Lua? Se basicamente você tem mesmo módulo. Resposta que ela é muito abrangente, mas vamos reduzir a nossa aula de hoje. Primeira ideia, as massas são diferentes, isso importa pra gente. Segunda questão, a ação e reação estão em corpos diferentes. A ação está na Lua e a reação está na Terra. São algo distintos. E essa lei também traz a ideia de quando a gente anda. Porque quando você anda, você exerce uma força do solo para trás, fazendo com que o solo exerça uma força contrária para frente. E é basicamente o que ocorre também com os aviões, né? Os propulsores, o próprio foguete.
que tem os propulsores para trás, né? E você exerce uma ação e logo você tem uma reação. Aí você vai, fica tranquilo. Então, basicamente, galera, é isso que eu quero que vocês entendam. Primeira lei, a lei da inércia. E a inércia fala basicamente sobre esse cara aqui, ó, movimento uniforme. A segunda lei fundamental da dinâmica basicamente fala sobre movimento retilíneo uniforme e variado. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Só que um outro ponto importante é nós entendermos o tipo de forças. E aí você fala, professor, beleza, já estudei força-peso, força elástica, força normal, tração. Ok, beleza. Só que eu preciso entender inicialmente sobre duas forças, que vão resumir elas, que são a força de contato e força de campo. E aí, aqui eu tenho, né, as duas ideias de força. Primeiro, força de campo. Segundo, a força de contato. O que seria uma força de campo? Vou pegar o exemplo clássico de dois ímãs. Se tem dois ímãs lá, e aí você tenta aproximar um polo do outro, ou seja, você percebe que a interação entre esses dois ímãs acontece a uma certa distância, ou seja, essa interação se inicia a uma certa distância. Você não precisa aproximar dois ímãs para que ocorra a atração, a repulsão. Mas quando dois ímãs estão afastados, ocorre. Isso é uma força de campo. Quando eu pego lá uma carga positiva próxima de uma carga negativa, você percebe que a interação ocorre a uma certa distância. Então você basicamente tem uma força de campo. Então a força de campo é uma força de interação entre dois corpos a uma certa distância. Não precisa ter o contato, diferente daqui, força de contato. A força de contato é uma força que ela surge no momento que há o contato entre dois corpos. Basicamente, já estou adiantando, uma das forças de contato que nós temos é a força normal. E uma das forças de campo que nós temos é a força peso. Então, as forças que nós vamos citar à frente, elas vão se resumir em duas forças, de campo e de contato. E a primeira força que eu quero falar para vocês na aula de hoje, é que basicamente vocês conhecem, mas nós vamos dar uma roupagem, uma aprofundada nela, é a força-peso. Então, a força-peso, galera, é aquela força que a Terra atrai os corpos. Né? E o pessoal fala para baixo, mas é a força que a Terra atrai os corpos para o centro, basicamente. Então, você viu um pouco mais lá atrás comigo, lá em queda livre, lá em lançamento vertical, lançamento oblíquo, que quando eu tenho um objeto a uma determinada altura do solo, se eu pegar esse pilô e soltar, naturalmente ele cai. Porque se ele subir, a gente corre porque é o mal, mas o mal não é na física que estuda. Mas enfim, então a velocidade, e você entende o seguinte, se eu tenho esse objeto que está a uma certa altura do solo, quando eu largo esse objeto, a tendência é que a velocidade aumente. Melhorar um pouquinho meu desenho aqui. É que minha velocidade aumente. Opa! Lembra que eu falei na aula de hoje? Se a velocidade aumenta, relacionado ao aumento dessa velocidade, tem uma força. E aí, basicamente, é a força-peso. Basicamente, é a força-peso. Então, nós vamos entender o seguinte, que a força-peso tem uma equação, né? Que é massa vezes gravidade. Está aqui a equação da força-peso. Ela tem direção vertical e sentido de cima para baixo. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. A força-peso, galera, basicamente ela depende dessa grandeza aqui, a aceleração da gravidade. Então, eu vou perceber o seguinte, que no local com menor gravidade, eu tenho menor ação da força-peso. Em um local
com maior ação da gravidade, eu tenho maior ação da força-peso. Então, se eu pego uma questão e ele fala assim, ó, um astronauta tem uma massa de 70 quilogramas na Terra. Beleza. A massa desse astronauta na Terra é a mesma massa na Lua. Porque quando você fala de massa, a gente fala basicamente da quantidade de matéria que o corpo possui. E tem outras características para massa. Então a massa desse objeto, ela é a mesma em qualquer local. O que vai mudar, meus amigos, basicamente é a força-peso. Porque se eu pego aqui e eu sei que na Terra a gravidade ela é próxima de 10, então se esse astronauta, ele tem uma massa de 70 quilogramas em um local onde a gravidade é 10, então eu vou entender que o peso dele tem módulo igual a 700. Se eu pego, por exemplo, um outro local, vou pegar na Lua, onde a gravidade é 1,6. Opa, então o peso na Terra é maior do que o peso na Lua. Então, se perguntar assim, ó, beleza, qual o seu peso? Ele fala assim, ó, meu peso, se eu disser para você que meu peso é 70 kg, tá errado. O que é 70 kg, 60, a unidade de medida quilograma não é peso, e sim basicamente é massa. Então beleza, galera, tá aí a força-peso. Falamos de outra força, força normal. E o que é gostoso, quero citar para vocês, que força-peso ela é uma força de campo, ou seja, você tem uma interação entre a Terra e o objeto a uma certa distância. Já a força normal, galera, a Fn, não é. A Fn é o seguinte, é uma força de contato entre o bloco e a superfície. Então, você tem um determinado bloco, um objeto, e esse objeto está em cima de uma superfície, ou seja, em cima de uma mesa que seja, perpendicular a essa superfície, eu tenho a minha força normal. Então, nesse caso aqui, a força normal tá, né, ela vem para cima, perpendicular à superfície. Se eu tenho aqui um plano inclinado, coisa boa, maravilha. Ó, vai ser, né, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas a ideia é que essa força normal é quando a superfície quer expulsar o objeto dali. Então, uma força contrária, né? Ela vai aplicar uma força contrária para que esse objeto saia dali. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um plano inclinado, a força normal forma com a superfície um ângulo de 90 graus, aqui está a minha força normal. Então, quando eu coloco a mão no quadro, eu percebo o seguinte, tem uma força normal. Essa força normal, ela está vindo em direção a mim. Ou seja, ela é perpendicular à superfície. Aqui a ideia, meus amigos. Olha aí. Aqui. Contrário tem a força normal. Tá aqui. E basicamente o que eu quero falar para você também, que nesse caso aqui, senhores, se eu tenho a força normal para cima, para baixo eu tenho uma outra força, que nós vimos anteriormente aqui, ó. Que é a força-peso, a força que a Terra traz corpos. Então eu vou entender que para esse caso aqui, cuidado, força-peso não é igual à força normal. Mas eu vou dizer para você o seguinte, que o módulo da força-peso é igual ao módulo da força normal. Então, para esse caso aqui, eu posso determinar, encontrar o valor da força normal através da força-peso. Aí é uma pergunta que eu faço para você então. Vocês acham que a força normal, ela é reação da força-peso? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Mas reflitam aí. A força normal é reação da força-peso? A força normal, ela só aparece pela ação da força-peso? Daqui a alguns minutos eu respondo para vocês. Mas foi claro de você entender, meus amigos, o que é força-peso, o que é força normal, meus amigos? Beleza. Uma outra força aí é
Uma outra força aí é a atração. Opa, força boa. Essa força, ou melhor, força, tração. Essa força aqui é aquela de quando sua mãe comprava aquele carrinho no centro da cidade, aquele carrinho de plástico lá enorme, aquele caminhão, aí amarrava ali uma cordinha. E aí, basicamente, quando sua mãe comprava aquele carrinho, amarrava um barbante ali e pedia e você dava para você, né? Você pegava aquele carrinho, aquele barbante, puxava o carrinho através do barbante. Ali é atração, senhores. Então eu vou mostrar para você o seguinte, que a atração é a força que um fio ou uma corda vai exercer sobre um determinado objeto. Vale ressaltar, senhores, que quando vocês fizerem as questões, vai vir escrito lá, considere a corda ou fio inextensível. Inextensível. Ah, fio inextensível e ideal. Vamos lá. Por que o fio é ideal? Porque a massa dele é desprezível, dessa corda. O fio, a corda é desprezível, a massa. Inextensível por quê? Porque eu posso aplicar força e esse fio não estica. Então, quando você ouvir falar fio ideal inextensível, é porque a massa é desprezível. Quando você ouvir falar fio ou corda inextensível, é porque basicamente você estica, não, melhor, você aplica força, ele não estica. Porque quando estica já não é mais tração, é uma outra força. Mas enfim, então pegar o lance lá do objeto pendurado, cai muito em prova. E na prova de vocês não é diferente, meus amigos. Que vai ser o seguinte, tem um objeto aqui pendurado, questãozinha básica. Tem um objeto pendurado aqui, através de uma corda, ideal e inextensível. Mas, puxando esse bloco para baixo, eu tenho a força-peso. Show! Só que o objeto não cai, porque para cima eu tenho outra força, que é a minha tração. Aí você fala assim, poxa, professor, beleza. Então quero dizer o seguinte, o peso vai ter o mesmo, vai ser igual à tração? Então, sentido contrário? Sim, não pode ser igual, porque para ser igual tem que ter mesmo módulo, direção e sentido. Mas eu vou mostrar para você que o módulo da força-peso é igual à tração. Então, um exemplo clássico, simples, se eu disser para vocês o seguinte, que a massa desse bloco aqui é 10 kg. Opa, show! Em um local onde a gravidade é 10. Então, vou dizer para você o seguinte, qual é o valor da tração? Beleza, tração é igual ao peso, show! Massa vezes gravidade. Então, vou entender base 10 vezes 10, né? 100. Tá aqui. Tem situações que podem ser diferentes? Pode. Nós vamos ver daqui a pouquinho quando falar caso de elevador. Agora eu posso responder sua pergunta. Olha a pergunta que eu fiz alguns minutos atrás. Força normal é reação da força-peso? Resposta, não. Por que não? Nesse caso aqui, se a força normal fosse reação do peso ou vice-versa, eu tenho força-peso e não tenho força normal. Eu teria que ter os dois então. Galera, entenda então. Força normal, essa força aqui, né? Ela é a reação de uma outra força normal. Então, caiu, né, foi uma questão que eu até na prova da AFA de um determinado ano. Seguinte, ó. Tá aqui o objeto, em cima da superfície. Ele vai exercer uma força que não é a peso para baixo, que é a força normal. Beleza, ok, show de bola. O que o objeto faz pela terceira lei de Newton? Ação e reação. Exerce uma força para cima. E basicamente é ela também.
botar menos aqui. Esse menos aqui é porque é sentido contrário. Então, eu não posso dizer que a força-peso é a reação da força normal. Mas sim, a força normal é a reação de uma outra força normal. Se fosse assim, aqui apareceria a força normal e não é o caso. Temos uma outra força, temos bastante, que basicamente vocês já conhecem, já ouviram falar, que é a força elástica. O que seria a ideia da força elástica? Só ouviu falar elástico, famosa fel. Cuidado para não confundir quando a gente coloca fel, quem está estudando já Física 3, para não confundir com força elétrica. Mas, basicamente, se você já estudou, né, já viu, quando você pensa num átomo, no núcleo de um átomo, e os elétrons estão girando, é pela ação de uma força. Basicamente, nós vamos ver um pouco mais à frente que é a força elétrica. Mas beleza, força elástica. Força elástica, exemplos em clássico, simples, e você já deve ter visto em livros, em qualquer local. Pega-se uma mola, né? Tanto que nós chamamos de sistema massa-mola. É um sistema constituído por um bloco preso a uma mola. Se eu pego esse cara aqui, estico, alongo, o que vai acontecer quando eu solto esse elástico? Ele volta para o lugar. A força que faz com que esse conjunto volte para o lugar é a força elástica. Por isso que vocês vão ver em alguns livros a força elástica tendo outro nome. Ela também pode ser chamada de uma forma restauradora restauradora. Por quê? Ela tem como objetivo restaurar a posição inicial. Então, quer ver? Que bonito? Olha aqui. Eu tenho um sistema, repetindo, um sistema massa-mola. Aqui, meus amigos. Uma mola, né? Um bloco preso a uma mola. Esse O aqui é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Se eu solto esse bloco aqui, ele mantém em repouso. Então, vamos dar um nomezinho para ele aí. Bom, ponto de equilíbrio. Ótimo, beleza. Agora eu vou pegar e vou comprimir esse cara. Comprimir esse conjunto aqui, ó. Coisa boa, comprimir até um ponto A. Comprimir. Ou seja, eu tenho aqui a distância entre o ponto O e o ponto A. Essa distância aqui, meus amigos, chama de X, vocês vão ver que é chamado de deformação da mola. Então, vou botar o X aqui, ó. É a deformação. É a deformação da mola. A unidade de medida é metro. O que vai acontecer? Se eu solto, esse bloco volta para o lugar. Ou quando eu estou comprimindo, eu vou reparar que tem uma resistência. Essa resistência, basicamente, é ela mesmo. Olha aquela bonita aqui aparecendo. É a força elástica. Galera, e como que eu calculo essa força elástica? Beleza. A força elástica, o cálculo dela, é baseado pela lei do cara lá dos Vingadores. Lei de Hooke. Né? Mas, por favor, o Hooke lá é outro, é verde, o C aqui é outro. Em homenagem ao grande físico Robert Hooke. Basicamente, força elástica é K vezes X, galera. Opa, show! O X, eu já sei o que é. Deformação da mola. E quem é o K? Alguém lembra o que é o K? Ninguém? Dorme não, hein, galera? Vamos dormir não, hein? Vamos ficar conectado aí que tem bastante coisa para hoje. Estamos longe, mas perto ao mesmo tempo. Então, por favor, não durmam, que vocês sabem que durante a aula não gosto que vocês durmam, né? Brevemente, vocês sabem que o professor gosta, né? Vai ter um churrasco aí para quem passar, né? Quem passar vai fazer aquele churrasquinho. Então, basicamente, eu quero participar de bastante churrasco com vocês aí. Mas beleza.
Quem é o K, galera? O K é a constante... A letra não está muito boa, mas é a constante elástica da mola. A unidade de medida usual é Newton por metro. Vocês vão ver também Newton por centímetro. Tudo bem, se você observar que é Newton por centímetro, o X vai ser em centímetros. Mas o trivial é que seja Newton por metro. O que seria essa ideia da constante elástica? Olha, basicamente você tem o elástico, você tem a mola de uma caneta, você tem a mola de um carro, ou seja, são elementos de materiais até diferentes, espessura diferente e tamanho talvez diferente. Mas essa questão da espessura, o tipo de material, traz a ideia basicamente da constante elástica da mola. Questãozinha que cai muito em prova e na prova de vocês não é diferente, não será diferente. Vou pegar aqui, melhorar um pouquinho. Vou pegar aqui um bloco. Esse bloco tem uma massa. Pegar aqui um bloco, esse bloco tem uma determinada massa. Vou dizer para você que a massa dele é igual vou botar 10 kg, no local onde a gravidade é 10. Esse sistema massa-mola aqui, esse bloco, está na região de equilíbrio, marco zero. Vou pegar agora e vou deformar essa mola, vou esticar. Botar em cima a gravidade 10. Não atrapalhar o desenho. Vou pegar esse conjunto e vou esticar uma certa distância. Então aqui, vamos supor que a deformação da mola foi igual a 50 centímetros. Então eu tenho um bloco, repetindo, um bloco de massa igual a 10 kg em um local onde a gravidade é 10. Alonguei esse bloco a uma certa distância x igual a 50 centímetros. A pergunta é, se esse bloco ele está em equilíbrio, e por favor, quando você ouvir a palavra sistema em equilíbrio, resultante é zero. Então, ó, quando você ouvir falar sistema em equilíbrio, quando você ouvir falar o sistema em equilíbrio, a resultante ela é igual a zero. Pegando aquele gancho lá da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Show de bola. Então, quando eu olho para ali, meus senhores, eu tenho uma força apontando para baixo, que é a força peso, e eu tenho uma força apontando para cima que vocês já sabem, já conhecem, que é a força restauradora, que é a força elástica. Beleza, ok, aprendi, já sei. Então, se o sistema tem equilíbrio, peso não é igual à força elástica, mas sim, o módulo da força peso é igual ao módulo da força elástica. Show de bola! Então, o que eu vou mostrar para vocês, galera? Vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos calcular a constante elástica? Tá ali. Módulo da força peso é igual ao módulo da força elástica. Então vai ficar assim, ó. Peso, equação é massa vezes gravidade. Força elástica pela lei de Hooke é K vezes X. Então massa vezes gravidade é igual a K vezes X. Então vai ficar assim, ó. K vai ser igual a massa vezes gravidade sobre X. Tá aqui, ó. Vou resolver. Tome cuidado que às vezes em provas ele coloca uma situação e pede simplesmente para você marcar a alternativa que corresponda à equação para descobrir a constante elástica. Só um detalhe, meus amigos. A deformação aqui está em centímetros. Vamos transformar para metro. Vamos dividir para 100 aqui. Olha a palavra, olha o termo. Centímetros, centímetros, 100, galera. Vamos perder isso não.
0,5 metro. Então, beleza. O K, a massa ali 10, a gravidade 10 também, e a deformação aqui 0,5. Então, aqui é basicamente, né? 100 vezes 0,5 é meio. Então, você já sabe que a constante elástica vai ser o quê? Olha a leitura que eu faço para você, então. A cada 1 metro, a força vai ser igual a 200 newton. Então, o K, né, que é a constante elástica, é igual a 200 newton por metro. Então, vamos devagar. Vamos observar aí. Alguma dúvida de você entender o que é força elástica? Que força elástica é K vezes X, meus amigos? Questão da força-peso, da tração. Por que não tem tração? Porque esse cara deforma. E quando deforma, basicamente, é a força elástica. Mas aí, nós temos uma outra força. E basicamente, quando você pega algumas questões na prova de vocês, né, ou em algum exercício, vem lá escrito: considere a superfície perfeitamente lisa. Próxima aula vamos aprofundar um pouco mais. Considere superfície perfeitamente lisa. Aí a pergunta que eu faço: e se a superfície não for perfeitamente lisa? O que vai acontecer? O que ela vai gerar? Qual a situação? Será que vai mudar o meu sistema? Será que muda a minha questão? Claro que vai mudar. Porque quando a superfície ela não é lisa, é uma superfície rugosa, com várias imperfeições, um exemplo clássico é a palma das nossas mãos, né? Você vai aparecer uma força muito importante, e que eu gosto bastante, que é basicamente ela, é a força de atrito, galera. É o famoso FAT, né? A força de atrito, então, aqui eu tenho. Então, bloco, apliquei uma força para a direita, né? Tem movimento. Tem movimento. No sentido contrário, eu tenho justamente ela. No sentido contrário, eu tenho justamente ela aqui, que é o FAT, que é a força de atrito. Vamos lá, como calculamos a força de atrito? A equação da força de atrito está aqui, ó. FAT é igual a μ vezes a força normal. Então, eu sei que o atrito depende basicamente disso aqui agora, força normal. Segunda etapa, o que seria esse cara aqui, né? Essa grandeza? O μ, né? O μ significa, sabe o que, meus amigos? Coeficiente de atrito. O que é o coeficiente de atrito? Primeira etapa, o coeficiente é uma grandeza adimensional. Então, quando você ouvir falar, meus senhores, de grandeza adimensional, quando você ouvir falar de grandeza adimensional, não tem unidade de medida. Então, nós não temos unidade de medida para o coeficiente. Segundo detalhe, o coeficiente, ele é menor ou igual a 1. Estou fazendo exercício, fiz uma questão, pediu para calcular o coeficiente. Tem alguma alternativa com valores maiores que 1? Por favor, não é essa, porque o coeficiente ele é menor ou igual a 1. Segunda etapa, ou melhor, terceira, o coeficiente, meus amigos, tem a ver, sabe com o quê? Com a rugosidade. Então, quando você está lá, né, está fazendo um passeio com seu pai, vai passar pela Avenida Brasil. Você repara que, né, quando você está lá na pista reta, né, você tem uma imperfeição para essa pista, né, para essa trajetória, para esse asfalto. No asfalto é diferente. No retorno é diferente. Você percebe que tem mais pedra, muitas das vezes tem mais imperfeições. Isso por quê? Coeficiente de atrito diferente. Então ali, na hora do retorno, eu preciso ter um coeficiente de atrito maior para ter uma maior ação na força de atrito. Claro que você necessariamente vai perceber o seguinte, que nós vamos ter mais algumas outras forças.
como a que muito vai aparecer relacionada à curva com a ideia do atrito, é basicamente a força centrípeta, centrífuga, vamos falar um pouco mais à frente aí. Mas está aqui o atrito. E o que eu quero citar para vocês de suma importância, para nós finalizarmos essa aula aí sobre a parte introdutória das leis de Newton, da dinâmica, é o seguinte, é que nós vamos ter dois tipos de atrito, o atrito dinâmico ou cinético e o atrito estático. Mas o que é o atrito estático? Vou botar aqui, o que seria o atrito estático? O que é o atrito dinâmico? Vocês vão ver algumas nomenclaturas, o nome de cinético também. O atrito estático, senhores, está relacionado a movimento retiliniforme. Ou seja, ele está relacionado com a ideia de que a força resultante é igual a zero. Já o dinâmico é movimento retilíneo uniforme variado. A força resultante é diferente de zero. Então aqui, para que o valor da força resultante seja igual a zero, então o valor da força, né, ou seja, da força F1, da que leva o objeto para frente, tem que ter o mesmo módulo de Φ. Daqui é para trás. E para que nós tenhamos o atrito dinâmico e cinético, a força F1, ou melhor, botar assim, pode ser F1 ou F, mas a força F tem que ser diferente da Φ. E o que eu quero citar para vocês é o seguinte, que o coeficiente aí agora faz todo sentido, porque lá no início da nossa aula eu falei o quê? Que para tirar o objeto da inércia, você gasta mais energia, aplica maior ação de força que para manter ele em movimento. Por quê? Por causa desse cara aqui. Ou seja, o atrito estático, meus amigos, ele é maior que o atrito dinâmico. Então, quando eu tenho um objeto que está parado, eu vou ali, vou tentar tirar ele da inércia, é porque você tem uma força para frente, que é a força F, e para trás é o Φ. Esse objeto parado, a força que você faz, está tendo o mesmo valor da de Φ. Estática, atrito estático. Tirei o objeto, beleza. É porque a força que eu faço, né, para esse objeto para frente, tem um módulo maior que é a de Φ. Então foi claro de você entender o que seria o atrito estático e o dinâmico. E eu quero fazer só um último exemplo para você. Você poder perceber a relação entre o coeficiente de atrito e algumas outras grandezas. Vale ressaltar também, galera, que o atrito também tem a ver, sabe com o quê? Ó? Com a ideia de calor. Então, mais à frente, ou você pode pegar um exercício da sua apostila, ele relacionar o atrito, pessoal, principalmente o pessoal do oficialato, relacionar o atrito com o calor, que ele pode gerar, tem perda de energia. Mais à frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente quero citar uma questão que ela é trivial e aparece em vários concursos, é a seguinte, eu tenho lá um bloco, bem rápido, tem lá um bloco de, botar assim, massa 10, novamente meu bloco, a gravidade é 10 metros por segundo, botei. Apliquei uma força para a direita, F igual a, vou botar assim, F igual a vou botar aqui 5 para ficar melhor, 50, F igual a 100 newtons, tá um pouquinho menor, não tem problema nenhum, a 10 newtons. Esse cara está parado, esse cara está em repouso, ele está em equilíbrio. A superfície, ela não é lisa. Posso identificar o valor do coeficiente de atrito. Porque se a superfície, ela não é lisa, então no sentido contrário a essa força, temos o Φ. Então fechou, galera. Mesmo módulo, entendam.
Então, F é igual a FAT. Show de bola. O F, né? Já sei que é 10 newtons. E quem é o FAT, meus amigos? Mi vezes a força normal. Mas se eu quero encontrar o coeficiente, quem é a força normal? Início da nossa aula de hoje. Eu tenho força-peso para baixo, normal para cima. Então, ou seja, galera, o valor da força normal é o valor da força-peso, que basicamente vai ser 50. Então, ali, o Mi, ali vai dar massa-gravidade 50, o coeficiente vai ser 10 sobre 50. Pronto. Vai dar aqui 0,02. Tem um valor não baixinho, mas basicamente isso. Então, quero que vocês entendam o seguinte. Falou em sistema em equilíbrio, ali a resultante é zero. Ele pode estar tanto em repouso quanto em movimento uniforme. Logo, o valor de F tem o mesmo módulo do de FAT. Não pode ser igual, os valores são iguais. 10, o F. Quem é o FAT? Mi vezes força normal. Quem é a força normal? Peso, massa vezes gravidade. Fiz o cálculo, coeficiente da 0,2. Questãozinha bem trivial de quem é a prova da EAR aí. Então, estamos finalizando a nossa aula. Façam os exercícios, revejam aí a matéria. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente, galera, eu sei que é um momento difícil, a gente está um pouco distante, mas eu acho que é nessa hora, acho que é o momento de nós provarmos se nós vamos querer ser aprovados ou não. Então, a gente está fazendo o possível. Eu fico triste de não estar próximo de vocês, mas isso vai passar. Então, assistam o vídeo, dê um ok lá nos comentários e ok, galera, um grande abraço para vocês, até a próxima.